E completa o nosso time de hoje, Tiago Piccinini. O Tiago é pastor do Ministério Profético Ruja o Leão e é também conferencista na área de batalha espiritual. Muitíssimo obrigada. Eu que agradeço, Celeste, é uma satisfação estar participando mais uma vez desse programa e principalmente para falar de um assunto tão pertinente para nós cristãos, né? Que é aprendendo a ouvir e a discernir a voz do doce Espírito Santo. Verdade. Então eu acredito que o Espírito Santo vai conduzir o programa de hoje mais do que nunca, porque estamos falando dele, né? É verdade, é verdade. E que ele possa nos fazer instrumentos precisos para que a gente possa edificar a vida dos telespectadores, que são muitos, da Rede Boas Novas. Eu, sinceramente, começo esse programa, ou continuo, né, nesse momento, dizendo assim, da minha certeza de que há um doce Espírito aqui. Amém. Há um doce Espírito aqui. E esse Espírito a gente conhece muito bem, né? A gente conhece muito bem, porque é o Espírito de Deus. Queridos, é possível mesmo a gente ouvir a voz de Deus, ouvir a voz do Espírito Santo? Como é que é? É possível a gente ouvir essa voz ainda nos dias de hoje? Precisa ser crente, precisa ser um evangélico para que Deus fale conosco? Olha, não necessariamente, né? A questão é, quanto mais eu me aproximo de Deus, mais Ele se aproxima de mim. Eu acho que a grande dificuldade de todo cristão ou não está em discernir a voz do Espírito Santo, da voz da consciência, da voz do diabo, ou de qualquer outro tipo de voz, né? E a Bíblia, ela nos ensina alguns passos que a gente pode aplicar para discernir quando é o Espírito Santo e não é o Espírito Santo. Paulo, por exemplo, fala que a paz de Deus dentro de nós é o juiz do sim e o do não. E na maioria das vezes, o Espírito Santo, que está alinhado com o que o pastor acabou de falar, ele contraria o meu eu. Ele me tira da minha zona de conforto. Geralmente, aquilo que o Espírito Santo fala comigo, ele contraria a minha natureza humana. Então, esses dois passos são passos que nos ajudam muito a discernir aquilo que vem de Deus e aquilo que não vem do Espírito de Deus. Então, a paz de Deus é o juiz do sim e do não. E, na maioria das vezes, aquilo que Deus nos fala contraria a minha natureza humana. Então, aplicando esses dois passos, a gente já consegue resolver bastante coisa. É isso aí, né? Via de regra, incomoda, mas quando o Espírito Santo fala, a gente tem paz. A gente tem paz, né? É algo que realmente a gente tem paz. Sei que o senhor quer falar, mas aqui a gente tem essa história do tempo, né? Claro, tem que lidar com ele, não tem jeito. Eu vou para o intervalo e eu quero voltar, vou lhe dar a palavra, que o senhor está querendo falar, mas eu queria ouvir a opinião de vocês sobre uma questão. Popularmente tem um ditado que diz assim, Deus escreve certo por linhas tortas. Vocês concordam com esse ditado? Como é que é? Deus escreve mesmo por linhas tortas? Dependendo da perspectiva. Depois do intervalo, vamos lá. Deus me nomeou. Ontem à noite eu vi, inclusive um pastor colocando essa frase. Ele dizia, Deus me nomeou seu representante e eu Claro, a gente sabe, né? Um pastor é um anjo do Senhor, é efetivamente um representante de Deus, mas isso embute uma responsabilidade. Na linguagem corporal do pastor, né? Você já discerniu ali um orgulho, uma soberba, né? Exatamente. Celeste, para agregar o que os meus amigos estão falando, eu gosto muito de entender esse aspecto do discernimento da voz do Espírito Santo como um relacionamento que vai sendo construído ao longo dos anos. A pessoa, quando ela nasce de novo, ela inicia um relacionamento, é igual um casamento. Não tem um casal que ao longo dos anos vai chamando de apelidinhos carinhosos, que só eles dois sabem. A mesma forma é o Espírito Santo. A pessoa e o Espírito Santo, ela vai desenvolvendo uma individualidade, um relacionamento muito pessoal. E a maneira que o Espírito Santo fala comigo, nem sempre vai ser a maneira que o Espírito Santo fala com o pastor Alessandro. É uma questão muito de relacionamento, aquela questão do tem que comer 1 quilo de sal.
E ao longo dos anos, desse relacionamento que está sendo construído, essa intimidade, essa proximidade vai aumentando, né? E o Espírito Santo vai desenvolvendo características que você começa a aprender que aquelas características são sinais de que o Espírito Santo te dá de que é Ele que está falando com você. Eu conheço amigos que, quando o braço direito dele fica adormecido, ele tem certeza que é o Espírito Santo que está falando com ele, porque é um sinal, é algo muito pessoal. Eu costumo dizer o seguinte: Muito bom a gente falar sobre as coisas do Pai, né? Muito bom. Você já teve uma experiência com Deus, de poder ouvir a voz dele, ter certeza absoluta que é Deus que está falando com você e, de repente, ele dizendo para você um negócio que você não está gostando de ouvir, de jeito nenhum. E que você diz, não, Deus, fala outra coisa. Não, não é verdade. Como é que é? Como é que é essa questão? Olha, Celeste, para falar um pouquinho disso, eu queria até voltar em algo que a gente falou no primeiro bloco, sobre Deus fala de várias maneiras, né? Só que quanto mais a gente se aproxima dele, ele fala mais especificamente, de maneira mais clara. E quanto mais a gente purifica os nossos sentidos, audição, visão, olfato, fala, ele mais vai usando os nossos próprios sentidos, sem precisar usar um sonho, sem precisar usar um terceiro. Porque quando a gente... Imagine que os nossos sentidos eles vão sendo obstruídos, entulhados com o pecado, com as coisas impuras desse mundo. Então o Espírito Santo ele tem dificuldade de usar aquele sentido. Então ele vai usando metáforas, vai usando pessoas, vai usando o outdoor na rua que você vê, vai usar um folheto que você vê no chão. Então ele vai dando o jeito dele de se comunicar conosco. Mas quanto mais a gente se aproxima, isso tem a ver com o que a gente falou no bloco anterior, fala de relacionamento, de se aproximar de Deus, ele vai tendo mais liberdade para falar com você de maneira mais clara, mais objetiva, de maneira audível, de maneira visual, da maneira que os nossos irmãos da igreja primitiva ouviam e viam Deus, ouviam e viam seres angelicais de maneira muito clara. Então eu acredito que há também essa dúvida no telespectador que está nos assistindo hoje, né? De que o Espírito Santo, sim, ele fala de várias maneiras, só que quanto mais a gente se aproxima dele e quanto mais a gente consagra a nossa tricotomia, porque o espírito, a alma e o corpo do homem estão interligados. Então você passa horas e horas e horas assistindo coisas na televisão que não te edificam, que não edificam o teu espírito, a tua tricotomia. Você fica emprestando o seu ouvido para coisas que não edificam. E aquilo, de certa forma, espiritualmente falando, vai criando sedimentos que impedem os teus sentidos espirituais de estarem abertos para que Deus se comunique com você de uma maneira muito mais objetiva. Então, eu queria agregar e abrir para os nossos amigos. Eu queria fazer... Quais são as vantagens de repente, a gente ouvir a voz de Deus, né? Seguir, obedecer a essa voz, pagando um preço às vezes tão complicado? Coragem e fé. O pastor aqui ele deu o exemplo de Abraão, enquanto ele falava eu me lembrei de Maria. Imagine um anjo aparecer para você, você não é casada, você é solteira, virgem, e diz assim, você vai ficar grávida do Espírito Santo. Ou seja, quando ela aceitou aquela missão de bom grado, ela sabia que ela corria o risco de ser apedrejada em praça pública. Ela imaginou que o marido dela não ia acreditar, o futuro marido não ia acreditar, que ia excomuná-la. Né? Então, ela assumiu todos os atributos implícitos àquela situação. Então, o que difere, o fator determinante para uma pessoa é coragem e fé. Certeza de que foi Deus que falou com você. Para Maria era indubitável, o anjo apareceu para ela. Né? Ela viu um ser espiritual dando uma ordem, dando um comando, trazendo uma notícia para ela, trazendo uma oportunidade, né? Um convite. E ela recebeu, né? aquela missão, mesmo sabendo que
ela ia passar por privações, que ela ia passar por situações extremamente desagradáveis. Ela tinha um futuro pela frente, ela tinha um casamento que já estava marcado. E muitas das vezes, né, quando Deus te dá algo, você tenta esconder. Eu creio que Maria, durante alguns meses, ela tentou esconder a barriga, mas a barriga cresceu. A promessa, né, a missão que Deus deu para ela cresceu e ela não teve como esconder. Então isso é lindo. Então eu acredito que essas duas palavras que estão correlacionadas, elas têm tudo a ver na hora de você tomar a decisão de obedecer a Deus, que é coragem e fé. Coragem e fé para obedecer quando a gente ouve a voz de Deus, né? Esse Deus maravilhoso. Queridos, muitíssimo obrigada pela presença e participação de vocês. Seu tchau para o nosso telespectador. Olha, eu queria falar para o telespectador que você foi muito abençoado em assistir esse programa. Eu tenho certeza que tudo que foi falado e tratado aqui foi guiado, orientado pelo Espírito Santo. E eu tenho certeza maior ainda de que hoje você ouviu a voz do Espírito Santo, que o Senhor continue abençoando a sua casa, Amém. o seu trabalho, o seu ministério e a sua vida. Amém. Deus continue te abençoando.